Estamos aqui para começarmos o nosso curso. Como mencionei no vídeo de apresentação desse módulo, uma das necessidades detectadas dos gestores das indústrias era obter os dados para formatar os relatórios. Assim, desde o início, busquei uma maneira de repassar o método que utilizamos para que seja possível ao participante aplicar todos, ou melhor, replicar todos os relatórios e os estudos que faremos durante o curso em suas empresas. Pensem, né? Por que razão muitas vezes um consultor ele descobre coisas sobre a empresa que o gestor que estava lá no dia a dia, que conhecia a empresa, ainda não havia detectado? Qual é a razão por trás disso? Na verdade, quando um consultor ele é contratado para identificar oportunidades no processo de crédito, o seu foco será sempre descobrir o que há por trás dos números, né? Como diz aí um grande amigo meu. E para isso ele utiliza-se de algumas ferramentas. A primeira é a questão das entrevistas. Então, efetuar entrevistas com os analistas de crédito, com o marketing, para buscar conhecer e mapear ao máximo as informações sobre os processos existentes. Então, o consultor procura realizar benchmark, ou seja, ele vai ao mercado, busca entender qual é a performance e os indicadores de outras empresas daquele segmento, daquela região, enfim, de outras empresas que possam ser tecnicamente comparáveis com a empresa que se está analisando ali, que se está fazendo o trabalho de consultoria, para que ele tenha uma referência. Este é o ponto. E o que isso tem a ver com os relatórios, né? Tem tudo a ver, pois essas informações é que nos ajudam a olhar para os números de uma outra forma, evitar cair naqueles vícios que geralmente as pessoas, os vícios do dia a dia, que é recompor usando sempre os mesmos critérios. Quando esta fase ela é concluída, aí sim a gente parte para uma outra fase igualmente importante, que é efetuar o estudo sobre a base histórica de contas a receber e aí definir os pontos que deverão ser monitorados dali em diante. Assim, uma dica é que você haja como se fosse um consultor na sua empresa, fazendo esse trabalho de pesquisa, realizando essas entrevistas com as pessoas que estão próximas a você. Essa base poderá lhe ajudar quando mais adiante tiver que definir quais serão as possíveis categorias de cada grupo dos seus relatórios. Bom, geralmente a empresa ela já conhece seus resultados, né? Como demonstrado aqui. O gestor já sabia e já havia detectado que os percentuais de recebimento estavam caindo, né? O ponto era identificar o que levou à alteração dessa curva, buscar avaliar qual a responsabilidade no crédito neste resultado. Para alcançar esse objetivo, não tem outro caminho, a não ser reconstruir essa história justamente para procurar entendê-la. Assim, vamos demonstrar como é plenamente possível levantar essa posição a qualquer momento de qualquer período. Para obtermos esses levantamentos, o primeiro passo é solicitar uma consulta de extração de dados para a equipe de tecnologia, com os campos mencionados neste slide. Temos aqui 3 grupos de informações. As informações que são referentes aos clientes, o grupo das duplicatas e dos pedidos. Vamos começar então pelos mais fáceis. Os clientes e as duplicatas. Geralmente esses dados eles estão em bases distintas, assim o objetivo será associá-los em uma única base. De preferência, o gestor deverá receber um arquivo ou uma planilha com os dados abertos, sim, abertos, cliente a cliente, duplicata por duplicata. O objetivo é que o gestor possa fazer todas as simulações que iremos propor e outras que possa vir a identificar através das conversas que sugeri acima com a área comercial, os analistas, o marketing, por aí afora. Aqui temos uma amostra da tabela com essas informações. Os dados referentes aos clientes já associados às informações das duplicatas. Notem que, para o mesmo código de cliente, as informações se repetem. Não há problema desta parte cadastral ficar duplicada, pois essas informações não serão somadas, apenas categorizadas. Não se preocupe também, não é um processo tão complexo e o resultado compensa muito qualquer eventual dificuldade que se tenha nesse processo. Nessa aula e na próxima seguiremos juntos, porém aqueles que necessitarem
de uma ajuda adicional, juntamente com a segunda aula, nós teremos um e-book para download com um passo a passo, a partir de uma base em um banco de dados, com cada uma das consultas que geram cada uma das visões dos relatórios. E caso tenha alguma dúvida, vocês também poderão nos acionar através do nosso e-mail de suporte. Bom, voltando aqui, nunca deixamos de fazer esse levantamento em nenhuma das empresas que realizamos consultoria por impossibilidade de levantamento desses dados. Até porque esses dados são básicos e geralmente as empresas elas não deletam informações de cliente ou de títulos da base. Então você não terá dificuldade em obter esses dados para a sua área de tecnologia. Note, não estamos pedindo aqui o detalhamento da nota. Isso sim deixaria esse processo muito mais difícil, uma quantidade muito maior de linhas, né? Isso só iria complicar o estudo e aterrorizar a equipe de tecnologia. Então, o valor fechado da duplicata, como pedimos aqui, já é suficiente. O ideal é termos o levantamento dos últimos 5 anos, mas se não for possível, pelo menos os últimos 24 meses, né? Menor que isso, aí compromete muito o resultado da análise do trabalho. Bom, quanto maior o prazo, melhor. Mas fique atento também às mudanças que podem ter ocorrido durante esse período da análise. Então, por exemplo, se a sua empresa foi adquirida ou comprou outra empresa, se ela expandiu a área de atuação, lançou um novo produto, tudo isso precisa ser mapeado, porque eventualmente essas ações elas precisam ser separadas, né? Esses pontos eles podem impactar os resultados e por isso devem ser mapeados e, se possível, separados em categorias específicas. Bom, agora vamos então a outro grupo de dados que são referentes aos pedidos. Utilizaremos esse estudo para avaliarmos principalmente a questão das rejeições. Infelizmente, muitas empresas eles não possuem essas informações disponíveis. Tá? Por isso, os analistas eles informam o motivo da rejeição em campos de observação, inviabilizando esse levantamento, né? Fica inviável conseguir fazer uma categorização com os dados classificados dessa forma. Então, se esse for o caso da sua empresa, paciência, né? O que vai acontecer é que você não vai conseguir, assim que terminar o curso, analisar e principalmente agir sobre algumas causas internas, pois os efeitos, no seu caso, eles não foram devidamente mapeados. Mas eu estou certa que irei convencê-lo a implementar esse processo de forma que daqui para frente esses dados passem a ser armazenados corretamente e você possa, num curto espaço de tempo, iniciar essa prática e seguir as nossas recomendações. Bom, com base nesses levantamentos, nós efetuaremos importantes estudos ao longo do curso. Como disse, é com base nesses levantamentos que montamos o nosso dashboard. É muito importante compartilhar com a área de tecnologia a visão desses relatórios, para que eles possam avaliar a possibilidade de gerá-los de forma automática, já que uma das recomendações do curso é justamente de se efetuar o monitoramento constante das aprovações do crédito e o efeito dessas aprovações sobre a base de clientes. No entanto, a nossa recomendação é que primeiro você conclua o curso, realize todos os estudos e aí sim, somente depois desta fase poderão decidir junto com a área de tecnologia quais relatórios, com quais periodicidades, com quais agrupamentos deverão ser gerados. E aí esse processo pode passar a ser feito de forma automática, né? Assim otimiza tempo de todo mundo, de todos os envolvidos nesse processo. Bom, novamente, voltando para a nossa extração de dados, além desses dados puros, né, que são os dados exatos como eles estavam na base, nós precisaremos ainda de mais 2 passos. O primeiro será efetuar alguns cálculos e o segundo, providenciar a categorização dos dados. Precisamos levantar o período em que cada duplicata foi paga, o prazo em que cada duplicata está em atraso e também o tempo de fundação de cada empresa na data de cadastro. Estes cálculos, eles são efetuados da forma como demonstramos aqui no slide. Somente com essa informação, a sua área de tecnologia seria completamente capaz de levantar essas informações e efetuar todos esses cálculos. Porém, para a gente é importante que o gestor conheça a natureza de cada cálculo. Então, nós passaremos rapidamente, um a um, faremos uma demonstração de como calcular cada um desses passos, cada um desses cálculos.
Bom, vamos começar pelo levantamento do período em que cada duplicata foi paga. Período de pagamento. Como todos os demais cálculos, é muito simples. Basta apurar a diferença entre a data de pagamento e a data de vencimento. Veja rapidamente nessa demonstração. Devemos selecionar apenas os campos que possuem data de pagamento, pois somente podemos calcular o período de pagamento para aqueles que efetivamente pagaram suas duplicatas. Se você não tomar esse cuidado, a fórmula dará erro. Depois é só fazer a fórmula, selecionando o campo data de pagamento, e o sinalzinho aqui de menos, a data de vencimento. O sistema retorna a quantidade de dias em que aquela duplicata foi paga. Se a informação está negativa, significa que foi paga antecipadamente. Se é igual a 0, indica que foi paga no mesmo dia de vencimento, pois não há diferença entre a data de pagamento e a data de vencimento. E maior ou igual a 1 significa que foi paga em atraso na quantidade de dias que a fórmula retorna. E por que é importante efetuar esse cálculo? É ele que nos ajudará a saber se a performance melhorou ou piorou ao longo dos anos, pois conseguiremos medir, por exemplo, se em 2010 nós recebemos mais títulos dentro do prazo de vencimento, até 3 dias ou até 30 dias, do que passamos a receber em 2013 ou recebemos em 2014. No começo dessa aula eu disse que era totalmente possível levantar a posição do contas a receber a qualquer momento de qualquer período, correto? Então, era disso que eu estava falando. Este é o primeiro passo em nossas consultorias. Em 100% das empresas, iniciamos com esse procedimento. Bom, agora o período de atraso. Para se fazer esse cálculo, é necessário incluir uma data de referência. Precisamos dizer ao sistema até que data nós queremos que aquela informação seja calculada. Devemos, então, selecionar apenas os clientes que não possuem data de pagamento. Na sequência, é só fazer a fórmula, campo data de referência, menos a data de vencimento. O retorno é a quantidade de dias em atraso. Menor que 0 significa que está por vencer, e os valores acima de 0 significa quantos dias estão em atraso. Cada um dos títulos está em atraso. Bom, tempo de fundação na data do cadastro. O objetivo aqui é calcular o período da fundação da empresa na data de entrada do cliente. Nós não queremos saber hoje quanto tempo essa empresa está aberta. Eu quero saber na data de entrada. Bom, assim, para todos os clientes, é só fazer o cálculo. Data de cadastro menos data de fundação. Alguns casos podem estar negativos, mas obrigatoriamente trata-se de um erro de cadastro de algumas das informações. É preciso consultar para corrigir esses problemas para não prejudicar o estudo, principalmente se a quantidade de erros for elevada. E aí a gente destaca a questão da importância do cadastro correto. Às vezes, em nossa consultoria, nós precisamos refazer ou buscar a informação de data de cadastro, de data de fundação das empresas, pois as informações contidas nos sistemas estão incorretas. A essa altura, já temos todos os cálculos prontos. Podemos verificar as duplicatas pagas e não pagas, o tempo de fundação de qualquer empresa e assim por diante. Agora vamos para a próxima aula, pois o próximo passo é providenciar as categorizações, que nada mais são do que os agrupamentos que nós utilizaremos em nossos relatórios.